Ela nasceu em uma família judia devota, tornou-se uma das maiores filósofas do século XX e, quando parecia que nada poderia abalar sua crença na razão, um único livro mudou tudo. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores de sua conversão? O que levou Edith Stein, uma brilhante intelectual que negava a existência de Deus, a abandonar tudo e abraçar a cruz? O que ela descobriu que era tão poderoso a ponto de fazê-la renunciar à própria segurança em um tempo de perseguição mortal? O que ninguém te conta é que sua história não terminou no campo de concentração de Auschwitz. Há um detalhe oculto, um segredo profundo em sua jornada, que transforma completamente a forma como enxergamos sua entrega final. Fique comigo até o final e se inscreva no canal Vozes Sagradas, porque hoje eu vou te contar essa verdade que poucos conhecem. Vamos começar? No fim de um século marcado por profundas mudanças, nasce uma menina que carregaria dentro de si a inquietação de toda uma geração. Edith Stein veio ao mundo em 12 de outubro de 1891, na cidade de Breslávia, então parte do Império Alemão. Foi o último raio de luz para sua mãe, Augusta Stein, que poucos meses antes havia perdido o marido e agora se via sozinha para criar uma grande família. No dia do parto, enquanto os gritos abafados da mãe se misturavam ao cheiro de velas queimando para o Yom Kippur, o dia do perdão judaico, um novo destino começava a se desenhar. Edith era a mais nova de 11 irmãos e cresceu em um lar onde a fé judaica era mais do que um ritual. Era a espinha dorsal da existência. A casa da família Stein vibrava com as tradições do judaísmo, as velas do Shabat, a melodia dos salmos hebraicos que ecoavam ao entardecer, o cheiro do pão trançado recém-saído do forno. A mãe, Augusta, era uma mulher de força inquebrantável, sustentando sozinha o sustento da casa após a morte do marido. Seu amor por Deus era profundo e inquestionável, e ela não escondia o orgulho de poder transmitir essa fé aos filhos. Mas entre eles, uma menina de olhos atentos e mente afiada começava a se destacar, não por sua devoção, mas por suas perguntas. Desde muito cedo, Edith revelou uma inteligência fora do comum. Enquanto as outras crianças brincavam no quintal, ela se encantava com os livros, devorando cada página como se fosse um enigma a ser desvendado. Mas, ao contrário do que sua mãe esperava, sua sede por conhecimento não a aproximava da fé, e sim a afastava. Aos 7 anos, já fazia perguntas que perturbavam os adultos ao seu redor. Se Deus existe, por que não podemos vê-lo? Por que ele permite o sofrimento? A cada resposta, sua inquietação aumentava. Não era uma rebeldia gratuita, mas um desejo profundo de compreender a verdade. Os anos se passaram, e conforme Edith crescia também o abismo entre ela e a fé de sua mãe. Na adolescência veio a ruptura definitiva. Aos 14 anos, em um momento de sinceridade brutal, Edith confessou à família que não acreditava mais em Deus. "Não posso mais fingir", disse ela, com a franqueza cortante que lhe era característica. Para Augusta, essa declaração foi um golpe no coração. Criar os filhos sem um marido já era um fardo pesado, mas vê-los abandonarem a fé era uma dor muito maior. No entanto, resignou-se ao silêncio, esperando que, com o tempo, sua filha voltasse ao caminho certo. Mas Edith não voltaria. Pelo contrário, mergulhou de cabeça no racionalismo, convencida de que a razão era o único caminho seguro. Nas reuniões familiares, evitava discussões sobre religião, pois sabia que suas palavras feririam a mãe. Contudo, dentro dela, havia uma sensação incômoda, um vazio que nem o conhecimento conseguia preencher. Era como se houvesse algo além da lógica que ela ainda não conseguia tocar. Quando completou 20 anos, Edith tomou uma decisão que definiria o próximo capítulo de sua vida: ingressar na Universidade de Breslávia para estudar filosofia e psicologia.
Sua mente brilhante logo chamou a atenção de professores renomados. E seu desejo de encontrar respostas parecia ter encontrado um novo campo de batalha: o pensamento humano. Mas, no fundo, Edith ainda buscava algo mais. Ela queria entender a verdade sobre o homem, sobre o mundo, sobre si mesma. O problema era que, até aquele momento, ela acreditava que essa verdade jamais poderia ser encontrada na religião. O destino, porém, tinha outros planos. O trem cortava os campos da Prússia Oriental, enquanto Edith Stein olhava pela janela, perdida em pensamentos. A cidade de Breslávia ficava para trás, e diante dela se abria um novo mundo. Aos 20 anos, Edith estava a caminho da Universidade de Göttingen, onde estudaria filosofia sob a orientação do renomado Edmund Husserl, o pai da fenomenologia. Havia algo de eletrizante naquele momento. A expectativa do conhecimento, o desejo de explorar as profundezas da mente humana. Para ela, a verdade não era um conceito abstrato, mas um enigma que ansiava decifrar. Ao chegar, Edith encontrou-se em um ambiente vibrante, onde as ideias fluíam com a mesma intensidade das discussões acaloradas nos corredores da universidade. Entre os estudantes, sua inteligência logo se destacou. Husserl percebeu rapidamente o brilho incomum daquela jovem judia, que, ao contrário de muitos, não se contentava com respostas superficiais. A fenomenologia, com sua proposta de buscar a essência das coisas através da experiência direta, fascinava Edith. Era um método que prometia levar ao cerne da realidade, algo que ela buscava desde a adolescência. Mas havia algo que a inquietava. Apesar do entusiasmo intelectual, sentia um vazio que a razão pura não preenchia. A busca pela verdade era uma jornada árdua, e Edith começava a perceber que nem todas as perguntas encontravam resposta na lógica. Esse incômodo crescia silencioso, mas ela o empurrava para os cantos da mente, ocupando-se com os estudos e com a crescente reputação que ganhava entre os acadêmicos. Seus colegas a admiravam pela clareza com que expunha ideias complexas e pela precisão cirúrgica com que desmontava argumentos. Alguns, porém, notavam algo mais. Uma inquietação, um olhar que parecia sempre buscar algo além do que os livros podiam oferecer. Foi nessa época que Edith conheceu Adolf Reinach, um brilhante professor de filosofia e seguidor de Husserl. Reinach e sua esposa, Anna, tornaram-se grandes amigos e confidentes. Mas o destino se abateria sobre eles com a fúria dos tempos sombrios que estavam por vir. A Primeira Guerra Mundial eclodiu e Reinach partiu para o fronte. Meses depois, a notícia chegou como uma lâmina cortante. Ele havia caído em batalha. A morte do amigo abalou Edith profundamente. Pela primeira vez, confrontava-se não apenas com a perda, mas com algo ainda mais perturbador: a reação de Anna Reinach. Quando Edith foi visitá-la, esperava encontrar uma mulher devastada, consumida pela dor. Em vez disso, encontrou alguém envolto em uma paz inexplicável. Anna, que havia se convertido ao cristianismo, falava sobre a esperança e a certeza de que seu marido estava junto de Deus. Edith, acostumada a ver a morte como um abismo sem respostas, ficou profundamente tocada. Como poderia aquela mulher enfrentar uma tragédia tão grande sem se entregar ao desespero? Pela primeira vez, Edith viu uma fé que não era apenas tradição ou dogma, mas uma força viva, algo capaz de transformar o sofrimento em esperança. Aquele encontro ficou gravado em sua alma, mas ainda não era suficiente para quebrar suas barreiras intelectuais. A guerra continuava e Edith, determinada a contribuir, decidiu se alistar como enfermeira voluntária. Foi enviada para um hospital militar na Áustria, onde cuidou de soldados feridos nas trincheiras. Durante meses, testemunhou de perto o horror da guerra. Corpos mutilados, olhos apagados pelo trauma, jovens agonizando entre a vida e a morte.
A racionalidade, que antes lhe parecia o maior dos dons, mostrava-se impotente diante do sofrimento humano. Se a mente humana era tão poderosa, por que não conseguia aliviar aquela dor? Ao final da guerra, Edith retornou à filosofia, mas já não era a mesma. Em 1919, tornou-se assistente de Husserl e mergulhou ainda mais no estudo da consciência e da verdade. Mas algo a incomodava. Sentia que todas as respostas que buscava permaneciam incompletas. Foi então que o destino interveio de forma inesperada. Em 1921, Edith foi passar um tempo na casa de uma amiga, Hedwig Conrad Martius, também filósofa. Durante uma noite silenciosa, perambulava pela biblioteca da casa quando suas mãos pousaram sobre um livro. A Vida de Santa Teresa d'Ávila. Sem motivo aparente, sentiu-se compelida a abri-lo. Ao começar a leitura, algo dentro dela despertou. Aquelas palavras não eram apenas páginas de um livro, eram um chamado. Edith leu avidamente, sem parar. Cada linha parecia falar diretamente à sua alma. Santa Teresa, uma mulher que também buscara a verdade com intensidade, descrevia sua jornada interior de forma tão vívida que Edith sentia como se estivesse sendo conduzida por um caminho que ela mesma já percorrera, mas sem perceber. Aqui estava a verdade que tanto procurara. Ao fechar o livro, a decisão estava tomada. Isto é verdade, disse a si mesma sem hesitação. No dia seguinte, foi até uma igreja católica e pediu para ser batizada. A mulher que passara uma vida questionando Deus, finalmente o havia encontrado. Ou talvez permitira que ele a encontrasse. O som do sino ecoou pela igreja enquanto Edith ajoelhava-se diante do altar. Era o amanhecer de 1º de janeiro de 1922, o dia de seu batismo. O frio do inverno alemão invadia a pequena capela, mas o coração de Edith ardia com um fogo novo. A jovem filósofa, que passara anos buscando a verdade na razão, finalmente a encontrara em Cristo. Ao receber as águas batismais, experimentou uma paz profunda, uma certeza que nunca antes conhecera. Ela não era mais apenas Edith Stein. Agora era uma filha de Deus. Mas nem todos viam sua conversão com alegria. Quando voltou para casa, sua mãe, Augusta, a esperava com um olhar grave. Para aquela mulher judia que sustentara os filhos com tanto sacrifício e fé inabalável, a notícia da conversão de Edith foi um golpe. Você abandonou a fé dos seus pais, disse a mãe, segurando as lágrimas. Edith tentou explicar que, ao aceitar Cristo, não estava rejeitando suas origens, mas sim encontrando o cumprimento pleno da fé que sua mãe lhe ensinara. Eu não perdi Deus, mamãe. Pelo contrário, agora o encontrei completamente. Mas essas palavras não foram suficientes para consolar Augusta, que mesmo sem renegar a filha, passou a carregar uma tristeza silenciosa. Apesar da dor do afastamento familiar, Edith sentia que sua vida precisava seguir um novo rumo. Se antes sua busca pela verdade a levara à filosofia, agora essa mesma busca a impelia para um caminho de serviço e entrega. Ainda assim, suas habilidades intelectuais não podiam ser ignoradas. Após o batismo, ingressou em um convento das Irmãs Dominicanas em Espira, onde passou a lecionar e aprofundar seus estudos sobre a fé cristã. Lá descobriu uma nova vocação: unir a filosofia à teologia, fazendo da sua mente brilhante um instrumento para Deus. Durante essa fase, Edith mergulhou no estudo de São Tomás de Aquino e dos místicos cristãos, combinando o rigor filosófico de sua formação com a profundidade espiritual que agora a guiava. Sua escrita começou a refletir essa nova perspectiva, e suas aulas passaram a atrair cada vez mais alunos, fascinados pela forma como conseguia unir pensamento e fé de maneira clara e apaixonante. Ela não queria apenas conhecer Deus intelectualmente, queria vivê-lo.
Enquanto se dedicava ao ensino e aos estudos, o mundo ao seu redor começava a mudar de maneira sombria. O partido nazista ganhava força na Alemanha e o antissemitismo se tornava cada vez mais evidente. Embora fosse agora católica, Edith sabia que sua origem judaica ainda a colocava em risco. Seus próprios alunos comentavam sobre a crescente hostilidade contra os judeus e rumores de que professores judeus estavam sendo afastados das universidades começaram a circular. Mas Edith não se deixava abalar. "Nada pode me separar do amor de Cristo", escreveu em uma carta a um amigo. Seu espírito era forte, mas o perigo se tornava real. Em 1931, Edith recebeu uma oportunidade que a encheu de entusiasmo. Foi convidada para lecionar na Academia Alemã de Ciências Pedagógicas, em Munique. Parecia ser a chance de ampliar seu alcance e influenciar ainda mais pessoas com sua visão filosófica cristã. Mas a alegria durou pouco. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, leis começaram a ser implementadas para excluir os judeus da vida pública. Edith, mesmo sendo católica, foi forçada a abandonar seu cargo. A porta do mundo acadêmico, que antes lhe parecera tão promissora, estava agora fechada. Diante dessa injustiça, Edith percebeu que sua vocação ia além do ensino. Já não bastava apenas escrever e lecionar. Sentia que Deus a chamava para algo maior, algo que exigiria dela uma entrega total. Foi então que tomou uma decisão radical: entrar para a vida religiosa e tornar-se carmelita. Para ela, essa escolha não era uma fuga, mas um oferecimento. O mundo se tornava cada vez mais sombrio e Edith sentia que deveria oferecer sua vida como um sacrifício de amor, intercedendo pelos que sofriam. A despedida de sua mãe foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Quando contou sua decisão, Augusta não conseguiu conter as lágrimas. "Já não basta ter abandonado nossa fé. Agora você vai me deixar completamente?" Edith tentou acalmá-la, explicando que no Carmelo encontraria a plenitude de sua vocação. Mas Augusta não conseguia aceitar. Para ela, perder a filha para um convento era como perdê-la para sempre. No dia de sua partida, as duas se abraçaram em silêncio. Era um adeus, sem promessas de reencontro, sem palavras de conforto, apenas um abismo entre duas almas que se amavam profundamente, mas que já não podiam se compreender. Em 4 de outubro de 1933, Edith entrou no Carmelo de Colônia, onde recebeu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Sua vida no mundo estava encerrada. Agora começava uma nova jornada, uma jornada de entrega total a Deus, que a levaria a enfrentar as maiores provações de sua existência. A porta do Carmelo de Colônia fechou-se atrás de Edith Stein. O mundo exterior, com suas agitações e incertezas, ficava para trás. A vida acadêmica, os debates filosóficos, as universidades que haviam sido seu refúgio intelectual, tudo agora se reduzia ao silêncio sagrado de um mosteiro. Vestindo o hábito carmelita e com um coração entregue, ela assumiu um novo nome: Irmã Teresa Benedita da Cruz. Não era apenas um título religioso, mas uma síntese de sua própria jornada. Teresa, inspirada em Santa Teresa d'Ávila, e Benedita da Cruz, um reconhecimento da cruz que carregava como mulher de origem judaica em um tempo de perseguições. Os primeiros dias na clausura foram uma mistura de alívio e desafio. A rigidez da rotina monástica contrastava fortemente com os anos de intensa vida intelectual. Mas Edith encontrou ali uma nova profundidade. O silêncio que antes a inquietava, agora a acolhia. As orações marcavam o ritmo do dia, as leituras espirituais alimentavam sua alma, e o trabalho manual, humilde, repetitivo, mas repleto de sentido, a ensinava que a grandeza da vida não estava nas teorias filosóficas, mas no amor vivido no ordinário. Enquanto sua vida interior florescia, o mundo lá fora mergulhava na escuridão.
O regime nazista consolidava seu poder na Alemanha e os judeus, batizados ou não, tornavam-se alvo de uma perseguição brutal. Cartazes com a suástica enchiam as ruas, discursos inflamados ecoavam nos rádios e as leis raciais começavam a retirar dos judeus sua dignidade, seus direitos, sua própria humanidade. Edith sabia que sua permanência em Colônia era um risco. Apesar do véu carmelita, o sangue judeu ainda corria em suas veias, e para os nazistas isso era imperdoável. Mesmo assim, ela não demonstrava medo. Sabia que sua vida não lhe pertencia mais. No mosteiro, dedicava-se intensamente à oração e ao estudo, aprofundando-se na espiritualidade de São João da Cruz, especialmente na obra Subida do Monte Carmelo, que falava da purificação da alma pelo sofrimento. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. As palavras de Cristo ressoavam em seu coração como um chamado pessoal. Foi nesse período que escreveu uma de suas obras mais marcantes, A Ciência da Cruz, um tratado profundo sobre o mistério do sofrimento e do amor redentor. Cada palavra carregava a maturidade de uma alma que já não buscava mais compreender Deus pela razão, mas sim amá-lo e unir-se ao seu sacrifício. Mas os ventos da perseguição se tornavam cada vez mais violentos. Em novembro de 1938, a Alemanha foi palco da Noite dos Cristais, um dos episódios mais brutais do antissemitismo nazista. Sinagogas foram queimadas, lojas judaicas destruídas, judeus assassinados em plena rua. O terror não era mais uma ameaça distante, era uma realidade que arrastava milhares para o abismo. Edith sabia que seu tempo em Colônia estava se esgotando. Por fim, o superior do Carmelo decidiu que ela precisava fugir. Uma ordem direta foi dada. Edith deveria deixar a Alemanha imediatamente e buscar refúgio na Holanda, no Carmelo de Echt. Não foi uma decisão fácil. Para Edith, a fuga não era um desejo pessoal. Ela estava disposta a enfrentar qualquer sofrimento pelo nome de Cristo. Mas, obediente, aceitou. Na noite em que partiu, o mosteiro estava mergulhado no silêncio. Não houve despedidas longas, nem palavras desnecessárias. Apenas o som dos passos no chão de pedra e um último olhar para o altar antes de cruzar a porta. Quando a fechou atrás de si, sabia que deixava para trás não apenas um convento, mas sua pátria, seu passado, tudo o que um dia chamou de lar. O trem seguiu seu caminho pela Europa, levando-a a um futuro incerto. No silêncio da viagem, Edith rezava, entregando-se completamente. Ela sabia que estava sendo levada para o sacrifício, mas já não pertencia a si mesma. Era um holocausto vivo, consumado pelo amor. O trem cortava a paisagem nebulosa da Alemanha, deixando para trás a cidade de Colônia e conduzindo Irmã Teresa Benedita da Cruz ao seu novo destino. O Carmelo de Echt, na Holanda, seria seu refúgio, sua última fortaleza antes do golpe final do nazismo. A mudança não foi uma escolha pessoal, mas uma necessidade imposta pela perseguição. Aquelas terras estrangeiras ofereciam uma falsa sensação de segurança, uma ilusão que ela aceitou sem resistência, pois sabia que sua vida já não estava em suas próprias mãos, estava entregue. No convento de Echt, a rotina monástica seguia um ritmo tranquilo, pontuado por momentos de oração, trabalho manual e silêncio contemplativo. O ambiente era diferente de Colônia, menos rígido, mais acolhedor, e Edith se adaptou rapidamente. Apesar do exílio forçado, dedicava-se com ardor ao estudo e à escrita, sabendo que o tempo era curto. A escuridão crescia na Europa, e o peso da cruz sobre seus ombros ficava cada vez mais evidente. Ela continuou a trabalhar em sua obra teológica mais profunda, A Ciência da Cruz, refletindo sobre o mistério do sofrimento e da redenção.
Sua escrita se tornava mais intensa, como se estivesse correndo contra o tempo. O mundo ardia, e ela, em seu silêncio carmelita, preparava-se para ser consumida junto dele, mas a ilusão de segurança logo se dissipou. Em maio de 1940, as tropas nazistas invadiram a Holanda. O país, que parecia uma terra de refúgio, agora estava sob o mesmo domínio cruel que Edith tentara evitar. Aos poucos, o terror se infiltrava na rotina do convento. As notícias se tornavam sombrias. As primeiras prisões de judeus convertidos começaram a acontecer. Os holandeses resistiam como podiam, mas a máquina de guerra alemã esmagava qualquer tentativa de oposição. Foi então que a Igreja Católica tomou uma atitude ousada. A resposta veio rápida e brutal. Todos os judeus batizados na Holanda seriam presos e deportados. Foi um golpe cruel e calculado. Se os bispos haviam se levantado contra o Reich, agora sentiriam o peso de sua fúria. Edith sabia que sua hora havia chegado. No dia 2 de agosto de 1942, os oficiais da Gestapo chegaram ao Carmelo de Echt. O silêncio do convento foi quebrado pelo som de botas marchando no pátio. Em 26 de julho de 1942, os bispos holandeses publicaram uma carta pastoral condenando abertamente a perseguição nazista aos judeus. O documento foi lido em todas as igrejas da Holanda, denunciando os crimes do regime de Hitler e exigindo justiça. O impacto foi devastador. O comando nazista, enfurecido, decidiu retaliar imediatamente. As duas foram levadas sob escolta, sem tempo para despedidas ou palavras de conforto. As portas do Carmelo se fecharam atrás delas e o silêncio reinou mais uma vez. A viagem para o campo de trânsito de Westerbork foi cruel. Nos vagões de carga, abarrotados de prisioneiros, o cheiro de medo e desespero impregnava o ar. Mães tentavam acalmar seus filhos, idosos tremiam, soldados gritavam ordens. As freiras assistiam, impotentes, enquanto os homens de uniforme negro chamavam pelo nome de Teresa Benedita da Cruz. Ela não hesitou. Levantou-se, ajeitou o véu e seguiu calmamente até a porta. Antes de sair, voltou-se para sua irmã Rosa, que também era convertida e trabalhava no convento. Com uma voz firme, disse apenas: "Venha, vamos pelo nosso povo." Não houve resistência. No meio daquele inferno sobre trilhos, Edith permanecia serena. Não havia mais fuga, apenas a certeza de que sua oferta estava sendo consumada. Em Westerbork, o caos era absoluto. Milhares de judeus estavam amontoados em condições desumanas, esperando a deportação definitiva para os campos da morte. Edith e Rosa passaram ali apenas alguns dias, mas o suficiente para que sua presença fosse notada. Enquanto muitos se entregavam ao desespero, ela caminhava entre os prisioneiros com uma calma sobrenatural. Consolava as mães, ajudava as crianças a adormecer, segurava as mãos dos doentes. Para os que estavam ao seu redor, era como se a paz habitasse nela, mesmo em meio ao horror. No dia 7 de agosto de 1942, o destino final foi selado. Edith, Rosa e centenas de outros prisioneiros foram empurrados para dentro dos vagões de um trem que partiu para Auschwitz. O ar estava pesado, o calor sufocante, o medo esmagador. Mas Edith não se queixava. Ela já sabia que aquele era seu calvário. A jornada para a morte havia começado. O trem avançava pelos trilhos com um rangido metálico e cortante, atravessando as fronteiras do horror. Nos vagões de carga, amontoados como se não fossem mais humanos, os prisioneiros respiravam com dificuldade. O calor sufocante se misturava ao cheiro de corpos exaustos, suor e medo. Edith Stein estava entre eles. Não mais como a brilhante filósofa, nem como a carmelita enclausurada em oração silenciosa. Agora, ela era apenas mais um nome em uma lista de condenados. Ao seu lado, sua irmã Rosa, que havia sido levada com ela, segurava seu braço.
O trem sacudia com brutalidade, e a cada solavanco ouvia-se um murmúrio de orações ou um choro contido. Edith permanecia serena. Sua presença parecia acalmar aqueles ao seu redor, como se sua própria entrega fosse um sinal de que Deus não os abandonara, mesmo ali. Após 3 dias de viagem, o trem finalmente parou. Auschwitz. O nome ecoava como uma sentença de morte antes mesmo de os portões de ferro se abrirem. O ar ali era pesado, impregnado por um cheiro desconhecido e perturbador. No instante em que os vagões se abriram, gritos explodiram. Soldados da SS berravam ordens, cães latiam ferozmente, mulheres tentavam segurar seus filhos enquanto eram separadas sem explicação. Edith e Rosa desceram do vagão. Não havia tempo para despedidas, não havia explicações. Elas sabiam o que aquilo significava, mas em nenhum momento Edith demonstrou desespero. Ela não tentou fugir, não implorou por sua vida. Caminhava com um semblante sereno, como alguém que já havia aceitado seu destino muito antes de chegar ali. Os prisioneiros eram divididos em filas, os que poderiam trabalhar e os que seriam enviados para banhos. Edith e Rosa foram colocadas na segunda fila. O oficial responsável sequer hesitou. Mulheres mais velhas, mães com crianças pequenas, enfermos, todos eram levados imediatamente. Não havia necessidade de julgamento. O simples fato de estarem ali já era considerado uma condenação. As portas do bloco de desinfecção se abriram. A sala era fria e estéril. Foram ordenadas a tirar suas roupas. Não havia privacidade, apenas um grande salão com paredes nuas e uma promessa de que receberiam roupas limpas após o banho. Algumas mulheres choravam baixinho, outras tentavam manter a dignidade. Edith permaneceu em silêncio. Seus olhos, porém, diziam muito, transmitiam uma paz que desafiava a crueldade daquele lugar. Quando as portas se fecharam atrás delas, a escuridão reinou. O chiado dos canos começou. Não havia água. Apenas o gás, denso e impiedoso, preenchendo o ar. Alguns tentavam gritar, outros rezavam. Edith permaneceu firme até o último instante. O corpo da filósofa, da freira, da mártir, caiu ao chão. Mas sua alma já estava nas mãos de Deus. A fumaça ainda pairava no céu de Auschwitz, misturando-se ao cinza pesado do amanhecer. A morte havia feito seu trabalho, rápida e impiedosa, mas não era o fim. Os nazistas acreditavam que podiam apagar vidas com gás e fogo, mas não sabiam que algumas almas não podem ser destruídas. O corpo de Edith Stein, reduzido a cinzas, desaparecera nas fornalhas do campo de extermínio, mas seu testemunho estava apenas começando a ecoar pelo mundo. Os poucos sobreviventes que a viram nos seus últimos dias contaram histórias impressionantes. Nos vagões, nos barracões de Westerbork, no caos do campo, Edith nunca se desesperou. Em meio à brutalidade nazista, ela foi um sinal de compaixão. Consolava as crianças aterrorizadas, sustentava as mulheres que choravam e, com um olhar tranquilo, transmitia paz onde só havia dor. Mesmo na maior escuridão, sua luz não se apagou. As notícias de sua morte demoraram a chegar. O Carmelo de Echt, que acompanhara com angústia sua captura, esperou por meses sem nenhuma informação. As freiras pressentiam o destino trágico, mas a confirmação só veio com a liberação de registros nazistas e testemunhos de prisioneiros que sobreviveram ao inferno de Auschwitz. Quando a certeza de sua morte foi finalmente aceita, não houve luto desesperado. Houve um reconhecimento de que Edith não havia sido vencida, mas oferecida. A Igreja Católica, que já admirava sua inteligência e espiritualidade, começou a aprofundar-se em sua história. Ela não fora apenas uma mártir do nazismo, mas uma mulher que oferecera sua vida conscientemente, carregando a cruz de seu povo e de sua fé até o último instante. Sua conversão,
Sua escolha de seguir Cristo até as consequências mais radicais era agora um testemunho que não podia ser esquecido. Os anos passaram e sua memória cresceu. Seus escritos filosóficos e teológicos foram revisados, estudados, publicados e traduzidos. Sua figura passou a ser reconhecida como um símbolo não apenas da resistência cristã contra o totalitarismo, mas da união entre judeus e cristãos, do sacrifício em favor dos outros e da fé levada até as últimas consequências. Em maio de 1987, o Papa João Paulo II, um homem que conhecia profundamente o sofrimento causado pelo nazismo, proclamou Edith Stein como beata da Igreja Católica. Sua vida foi reconhecida não apenas por sua santidade pessoal, mas por sua entrega total, um martírio que transcendeu barreiras e se tornou um símbolo de esperança em meio ao horror do século XX. Mas seu caminho não terminaria ali. Algo maior estava por vir. O sol brilhava forte sobre a Praça de São Pedro em 11 de outubro de 1998. O mundo católico estava reunido em expectativa. O Papa João Paulo II, um homem que conhecia a dor da perseguição nazista de perto, estava prestes a proclamar Edith Stein, santa da Igreja Católica. Diante de milhares de fiéis, muitos dos quais haviam sido tocados por sua história, ele elevou a voz para anunciar ao mundo: Teresa Benedita da Cruz agora era uma santa. Era o triunfo definitivo daquela que morrera no silêncio de uma câmara de gás, mas cuja voz jamais fora apagada. Seu martírio, sua busca pela verdade, sua entrega total, tudo isso agora era reconhecido como um testemunho eterno. A mulher que fora filósofa, judia, convertida, carmelita e mártir, agora se tornava padroeira da Europa. O simbolismo era profundo, uma santa que unia judeus e cristãos, razão e fé, sofrimento e esperança. As pessoas que haviam sobrevivido ao Holocausto e conheciam Edith Stein em vida, jamais poderiam imaginar que aquela mulher de olhos profundos, que andava pelos corredores da universidade mergulhada em livros, um dia seria elevada aos altares. Mas era impossível ignorar o impacto de sua vida. Seus escritos, antes restritos ao mundo acadêmico, passaram a ser lidos com um novo olhar, não apenas como filosofia, mas como um caminho espiritual. No século XXI, sua influência cresceu ainda mais. Suas obras passaram a ser estudadas em universidades, conventos e comunidades religiosas, inspirando pessoas que nunca a conheceram pessoalmente, mas que viam nela um modelo de busca pela verdade. Na Polônia, na Alemanha, na França, no Brasil, seu nome se tornou um símbolo de resistência e fé inabalável. Ela se tornou um ícone não apenas para os católicos, mas para todos os que buscam sentido na dor. Auschwitz, antes um campo de morte, passou a ser um lugar de peregrinação. O bloco onde ela passou suas últimas horas, o chão que testemunhou seus passos derradeiros, tornou-se um espaço sagrado. Ali, onde tantos perderam a esperança, a memória de Edith Stein resiste como um farol que ilumina o caminho daqueles que buscam Deus. O mundo mudou, mas sua mensagem continua a ecoar. A vida de Santa Teresa Benedita da Cruz não foi apagada pelo ódio, mas elevada pelo amor. Seu testemunho atravessa o tempo, desafiando gerações a enxergarem na cruz não um fardo, mas uma entrega. E assim, Edith Stein vive, não nas páginas da história, mas no coração dos que buscam a verdade.